a importância do raio-x ser feito em póster anterior? E para te explicar isso, eu preciso resgatar aquele conceito que eu falei, que o raio-x se parece muito com a luz. Na verdade, o raio-x é uma onda, só que o comprimento da onda, a frequência da onda é diferente da luz que a gente enxerga. A luz que a gente enxerga é um tipo de onda com comprimento e frequência, e o raio-x é um tipo de onda também com comprimento e frequência. E aí, lembra quando você brincava lá na sua infância, ou talvez até hoje, de fazer sombra na parede? Lembra quando você fazia lá o coelhinho, ou você fazia a águia, ou fazia o passarinho? Bom, é o seguinte, toda vez que você aproximava a sua mão ou o objeto da fonte de luz, ou da lanterna, na parede, que é a superfície onde iria estar sendo refletida a sombra, ou iria estar sendo projetada a sombra, quanto mais perto a sua mão ou o objeto estivesse da luz, maior lá na parede aquele objeto seria. E também tem outra coisa, além de ser maior, as bordas, as margens, a definição seria menor. Ou seja, eu ia ter um objeto, uma sombra maior, com margens menos definidas. Enquanto que, quanto mais você aproximasse o objeto da parede ou da superfície em que você estivesse projetando a sombra, mais aquela sombra iria ter na parede um tamanho próximo ao real e mais definidas seriam as margens daquele objeto, da sua mão ou da sombra. Então, veja que esse aviãozinho está bem perto da parede. Então, ele está tão perto que eu tenho aqui na parede uma imagem com alta definição das margens, né? Ele consegue fazer uma definição melhor porque está mais perto, se tivesse mais perto da parede. Se tivesse mais perto da luz e distante da superfície de projeção, iria ter um objeto maior, mas menos definido. Então aqui tem um tamanho bem próximo do real e está bem melhor definido. Ok, então isso acontece da mesma forma para raio-x. Lembra do paciente? Ele está lá de costas, ele recebe o raio de costas. O raio passa primeiro pelas costas e depois passa no mediastino e depois passa no coração. O que isso significa? Que o coração e o mediastino, que estão mais próximos da superfície de projeção, ou seja, mais próximos do filme, porque são estruturas mais anteriores, eles vão ter, nessa incidência póster anterior, um tamanho mais próximo do real e vão ter margens melhor definidas. Então, eu vou ver com melhor definição os vasos pulmonares, eu vou ver com melhor definição os limites do coração, eu vou ver com melhor definição se eu tiver alguma opacidade pulmonar. E o contrário é verdadeiro. Se eu por algum motivo fiz um AP, que é um antero-posterior, eu vou ter um coração maior do que ele deveria ser, ou maior do que ele é na vida real, um mediastino maior do que ele é na vida real, e vasos pulmonares pior definidos. Eu não vou conseguir traçar a lápis os limites dos vasos pulmonares e das demais estruturas pulmonares, principalmente as mais anteriores. Então deixa eu dar um exemplo real para você de como isso acontece. Dá uma olhada aqui. Esse raio-x, mais uma vez, foi feito em PA. E esse raio-x foi feito na posição supina. Então eu subentendo que ele foi feito em AP. Eu subentendo que o raio está passando primeiro pelo peitoral do paciente e depois pelo coração e depois pelas costas. E as costas é que estão mais próximas do filme. E o coração e o mediastino estão mais distantes do filme e mais próximos do tubo de raio-x. Ou seja, nesse raio-x, o coração e o mediastino, eles vão estar parecendo ser maiores do que eles realmente são na vida real. Enquanto que nesse raio-x, coração e mediastino vão ter um tamanho mais próximo ao que é de verdade. Certo? A outra coisa, aqui os vasos pulmonares,
eles, além de terem um tamanho mais próximo do real, eles também são melhor definidos. Isso é um pouco mais difícil de quem está começando a perceber, mas se você tentar olhar com mais calma, você vai conseguir. Veja que os vasos pulmonares aqui são melhor tracejáveis. Eu consigo traçar a lápis melhor os vasos pulmonares aqui. Já se eu venho para esse raio-x, é mais difícil para mim dizer aonde começa e onde termina o vaso. Ele está mais mal definido, está impreciso os seus limites. Aqui está bem melhor, veja esse vaso vindo daqui, vindo para cá, bem bonitinho, vindo para cá. Talvez eu consiga acompanhar ele até mais ou menos aqui. Enquanto aqui eu mal consigo ver onde está aquele vaso. Além disso, veja como aqui está mais grosseiro e parece que está mais calibroso o vaso. Certo? Então, no AP, eu não posso confiar no tamanho das estruturas como eu gostaria de poder confiar. Então, você acha que isso vai servir para calcular o índice cardiotorácico? Esse raio-x não serve para calcular índice cardiotorácico. Eu não posso falar em tamanho de coração num raio-x em AP, num raio-x em supino. Muito menos eu posso falar de tamanho de mediastino num raio-x supino. Eu não posso falar em alargamento mediastinal num raio-x que foi feito supino, a não ser que seja uma coisa tão mirabolante, tão bizarro, que nem que aquele raio-x fosse em PA, eu poderia deixar de falar, né? Digamos que eu tenho uma massa cobrindo todo o mediastino, toda a porção superior aqui do tórax. É óbvio que mesmo que eu fizesse aquele raio-x em PA, aquilo seria real. Então aquilo, se for muito grosseiro, você ainda pode ter uma estimativa de que aquilo seja real. E por último, a terceira coisa aqui, os vasos. Veja como aqui os vasos parecem ser mais calibrosos e tem uma definição dos seus limites pior, mais pobre, mais grosseira. Tem uma outra coisa aqui que eu quero falar, que é o seguinte. Esse paciente aqui, ele está com a marcação do lado esquerdo, tá vendo? Ou seja, se a marcação do lado esquerdo está aqui, eu sei que o lado direito é esse daqui. Aqui no Brasil, pelo menos na maioria dos lugares, é mais comum da marcação ser feita à direita. Então, normalmente a gente tem escrito aqui um dir, ou um D, ou um right, ou um R. E no lado esquerdo a gente não vai ter nada marcado, mas eu quero que você perceba que se a marcação estiver do lado esquerdo, tudo bem, porque você entende que o outro lado é direito. Não precisa repetir o raio-x nesse caso, tá bom? Beleza. Bom, muito obrigado por assistir a esse vídeo, a essa série de mini vídeos. E se você quiser continuar vendo aulas como essas, segue a gente nas nossas redes, tem o Instagram, YouTube, Facebook, a gente sempre libera material lá. Compartilha com todos os seus colegas ou com quem você acha que vai estar interessado nesses materiais. E é isso aí, valeu e até a próxima.